A graça e a paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar numa palavra com o tema: Deus te dá, depois Ele pede de volta e depois Ele te devolve. Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus. Preste bem atenção: Deus te dá, depois Ele pede de volta e depois Ele te devolve. Mas para isso, uma lição vai ser ensinada a cada um de nós através da vida de Abraão e seu filho Isaque. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. 2h16 nessa madrugada de segunda para terça-feira, dia 14 de setembro, dia 14 de dezembro eu faço aniversário. Ela está chegando, mas não é sobre o meu aniversário que eu vou falar. Irmão, esse Deus nosso é tremendo, meu Deus do céu. A noite inteira tô aqui arrumando a casa que eu mudei, aguardando uma resposta de Deus. Daí Deus começa, tô aqui ouvindo uns louvores, meditando sobre eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém, eu e Deus. Ou seja, o particular que todos nós temos, você e Deus, eu e Deus, alguém e Deus. E Deus fala assim: filho, lembra Abraão? Falei: lembro, Deus. Lembra do Isaque? Também lembro, Deus. Eu falei: Senhor Deus, já estou entendendo. Falei: já estou entendendo o mistério. Eu o provei com o seu filho, porque no seu coração eu dei o Isaque para ele. Só que Isaque estava ocupando um espaço que não era para ocupar. O meu espaço, o meu lugar. Daí Deus me dando uma palavra e eu entendendo o que Deus estava querendo dizer. Deus nos dá muitas bênçãos e coloca em nossas vidas. Só que nós devemos tomar um cuidado muito grande de o que Deus te deu, em vez de te aproximar de Deus, te afastar, ocupar o espaço de Deus. E quando isso acontece, aquela bênção ela se torna o quê? Uma maldição. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou: Abraão, eu te dei o Isaque, só que me dá ele de volta. Isaque está ocupando o meu lugar, ou seja, a intimidade que eu tinha com você já não tenho mais. O seu coração aí, ó, o espaço que era de nós dois, a minha intimidade com você, já tem alguém que está ocupando esse lugar. E esse lugar é íntimo, é eu e você. E você colocou o que eu te dei no lugar onde era para eu estar, e mais ninguém. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 22, preste atenção, vamos, aliás, Gênesis 21, 22 ao 24. A Bíblia fala sobre a aprovação de Abraão. A Bíblia diz que, no versículo 22, que Deus, Ele decidiu provar a fé e a obediência de Abraão. Preste bem atenção. Até então, Deus, Ele, acontecendo tudo aquilo, Ele falou: vou provar Abraão para ver se ele me obedece. Ou seja, algo que eu vou dar para ele eu vou pedir de volta. A fé. Vou mandar ele matar ainda o que eu dei para ele. Vou mandar ele destruir o que eu dei para ele. Meu Deus do céu. Imagina, meu irmão, Deus te dá algo, o Senhor fala: vai lá e mata, destrói. Sendo que você já pegou amor naquilo e Deus pede
para provar a fé, o amor, se realmente Deus era prioridade na vida de Abraão, ou que algo precioso que Deus colocou na mão dele, que era o filho, simplesmente era mais importante que Deus. Você está entendendo, né? Que às vezes Deus te dá algo tão sobrenatural e você acaba idolatrando aquilo e passa a ocupar o lugar de Deus e passa a amar mais aquilo do que o próprio Deus que te deu. Deus falou assim para Abraão: Abraão! Imediatamente ele disse: aqui estou, Senhor. Daí Deus no versículo 2 fala: pega o teu filho Isaque, o teu único filho, a quem tanto amas. Olha como que Deus falou: o teu único filho, a quem tanto amas, vai à terra de Moriá e oferece lá em holocausto num dos montes que te hei de indicar. Irmãos, imagina Deus pegar e falar para você dispensar a bênção que ele te deu. Veja bem, era o único filho, a quem tu amas, a quem tu tanto amas. O que você está amando tanto? O que você está amando tanto que isso aí está atrapalhando a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus? Ah, pastor, mas foi Deus que me deu. Eu falei: eu não estou perguntando quem foi que te deu, eu estou perguntando o que é que tu está amando tanto que começou a ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deus não dá a volta, ele já vai direto ao assunto. Deus falou: Abraão, dá o teu Isaque para me dar. Eu te dei, mas me dá ele de volta. Passa ele para cá. Sabe lá o Monte Moriá? Leve ele para lá e ofereça ele sacrifício para mim. Abraão poderia perguntar: Deus, mas o Senhor me dá o meu filho único da promessa, e agora o Senhor pede ele de volta e ainda manda eu matar. Isaque era o sonho de Abraão com Sara, e Deus mandou ele matar o sonho dele. Misericórdia, pastor, mas Deus ressuscita sonho, agora ele vai... Não, Deus ressuscita sonho, ressuscita o sonhador, dá um sonho para você, você passa a sonhar, toma posse daquele sonho, depois Deus manda você matar o seu sonho. Estreito, né, irmãos? Deus estava provando a obediência de Abraão, se realmente Deus era a prioridade. Então, por um instante, sabe o que Deus fez? Arrancou Isaque de dentro do coração de Abraão. Deus passou a entrar e possuir novamente por completo. Por quê? Porque Abraão obedeceu, não questionou, ele foi fazer o que Deus mandou. Deus falou: pega o teu filho Isaque, o teu único filho, a quem tu tanto amas, e vai à terra de Moriá e oferece lá em holocausto num dos montes que te hei de indicar. Olha para você ver. Deus falou: Abraão, obedece tudo isso que eu vou falar para você, faz isso. Depois você vai ali no Monte Sinai e sepulta o seu sonho ali. A Bíblia diz que no dia seguinte, você vai ver isso no versículo 3, que de manhã cedo Abraão preparou um jumento, ele foi e seguiu viagem, assim como Deus falou para ele oferecer em holocausto. Ele levou a quantidade de lenha necessária e junto com ele levou o seu filho Isaque. E demais, como tinha muita lenha, a Bíblia diz que ele levou 2 moços, que na verdade eram 2 criados seus, e ele partiu e foi ali fazer o que Deus tinha mandado. No terceiro dia de viagem, Abraão ele viu de longe o lugar para onde ele se dirigia para obedecer o que Deus mandou, onde ele sacrificaria o seu sonho, o seu filho Isaque.
Ele disse aos moços que estavam ali junto com eles para que ficassem ali com os animais cuidando, porque ele iria ali com seu filho e voltaria logo para adorar e logo regressaria para sua casa. Olha a fé de Abraão. Deus deu Isaac, Deus pediu Isaac, e Abraão tinha certeza que ele ia chegar lá, que algo sobrenatural de Deus aconteceria e Deus devolveria de novo o Isaac. Tem coisa que Deus te deu, Deus confirmou, é a tua bênção, só que por ter entrado muito no teu coração e ter ocupado o lugar de Deus, por um momento Deus vai arrancar, e depois de te provar a sua fé, a sua obediência, e ver que realmente você entendeu que Deus tem que ser prioridade na sua vida, Ele vai te dar de novo. Ele vai te dar de novo. Imagina, irmão, Deus te dá, depois Deus tira, depois Deus te dá de novo. Deus te dá, depois Deus fala assim, ó, mata e sepulta ali. E depois Deus simplesmente não precisa mais sepultar. Pega o teu filho, pega o teu sonho e leva de volta. Abraão obedeceu a Deus em tudo. Entendeu que Deus estava provando ele. Entendeu que ninguém pode ocupar o espaço de Deus. Entendeu que Isaac estava ocupando o lugar de Deus. Era promessa de Deus, sim. Deus tinha concedido a bênção, sim. E ele entendeu que ele não pode, por mais que a bênção seja maravilhosa, grande, por mais valor que tenha, você não pode colocar nada no lugar de Deus, nada pode ocupar o seu espaço com Deus. O seu amor é Deus acima de todas as coisas. Ele não reparte a glória dele com outro e com ninguém. Talvez você está chorando, lamentando porque Deus permitiu que algo saísse da sua vida. Vai voltar. Mas enquanto você não entender que Deus tem que ser prioridade, que você não pode repartir o lugar de Deus com ninguém, que Deus é 100%, o altar é de Deus, o seu coração é de Deus, a sua vida é de Deus. Por mais bênção que Deus coloque na sua vida, seja um algo financeiro, um carro, uma casa, seja no lado sentimental, um namorado, uma noiva que futuramente virá uma esposa, ou qualquer algo assim semelhante a te abençoar, e essa bênção ocupou o lugar de Deus, você vai ser provado, porque Deus vai pedir de volta. Vai provar você igual provou Abraão. Daí a hora que você entender que nada pode ocupar o espaço de Deus, aí Ele te devolve. Você entendeu? Deus mexeu lá no coração de Abraão. Deus está mexendo no coração de alguém. Imagina o conflito que houve ali. Deus me deu, agora Ele pede de volta e ainda mandou matar. Mas não era o da promessa, Deus não tinha confirmado para mim mesmo. O que eu vou falar para esses moços agora? Ó, fala o seguinte, moços criados, cuida dos animais. O que eu vou falar para aquelas pessoas que eu falei que era de Deus, que Deus tinha confirmado, e agora, não, vou ficar envergonhado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou usar a fé. Tome conta dos animais, que eu vou ali com o moço e já voltamos para adorar o Senhor e regressar para casa. Nesse momento, Abraão entendeu que Deus era prioridade na vida dele. Ele entendeu que jamais, imagina o nome que iriam dar para Abraão. O louco, Deus deu um filho para ele na sua velhice, rejuvenesceu ele, a esposa dele, agora ele vai e mata o filho. Assassino. Se Abraão tivesse sido reprovado, olha para você ver o nome que seria dado. Hoje é dado pai de multidões, o pai da fé, o pai das nações, o pai Abraão. Se ele fosse reprovado, seria dado outros tipos de nome. Ou seja, que no momento da aprovação ele se desequilibrasse emocionalmente,
ele murmurasse, questionasse contra Deus, abandonasse a Deus, desobedecesse a Deus. Aí toda aquela referência, no caso os criados, no caso outras pessoas, iria ter totalmente negativa de Abraão. Mas como ele obedeceu, usou a fé e creu que Deus tinha dado para ele, e que operando Deus ninguém iria impedir, e que Deus estava tratando ele por causa dele mesmo, Deus está tratando com você por causa de você mesmo. Falou coisa que Deus não queria que você ouvisse. Falou coisa que Deus não queria que você falasse. Mas o que, pastor? Algo que, sem você perceber, mas ocupou o espaço de Deus. Toda adoração seja dada para Deus, toda exaltação seja dada para Deus, todo agradecimento a Deus. E de repente queria algo que Deus te deu, você falou isso, e Deus percebeu que ocupou. Você não percebeu, mas Deus percebeu, porque Abraão também não tinha percebido. Até que Deus resolveu provar, daí ele entendeu. Depois que ele entendeu que Deus estava provando, ele foi lá oferecer o filho e o sacrifício. A hora que ele chegou lá para fazer o holocausto, colocou a lenha, preparou tudo o altar para oferecer ao Senhor, no Monte Moriá, Deus preparou o cordeiro para ele no último instante. Ofereça o cordeiro. Ofereça para mim esse sacrifício e leva o teu filho de volta, porque agora eu vejo que tu me amas. Ou seja, Deus percebeu que Abraão entendeu que ele deveria amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, que nenhuma bênção que Deus viesse dar viesse ocupar o lugar de Deus na vida dele. Assim sou eu e você, tudo aquilo que Deus tem nos dado, muitas vezes Deus vai nos provar, ele vai dar e vai tirar e vai devolver. Ele tira por um momento para você aprender que sem ele você não é nada. Que todo esse tipo de bênção que eu e você precisamos, seja na vida sentimental, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, seja o que for, Deus tem que ser prioridade. E para isso, muitas das vezes será necessário ele te dar, tirar, te provar, você obedecer, usar a fé e ele te devolver de novo. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.